A Espanha tem se destacado como uma das economias de maior crescimento na Europa nos últimos tempos. Um feito que chama a atenção de analistas, investidores e governantes ao redor do mundo. Após enfrentar crises econômicas severas na última década, o país conseguiu se reerguer e hoje apresenta um crescimento do PIB que supera várias outras economias europeias, incluindo França, Alemanha e Reino Unido. Neste vídeo, vamos analisar os fatores que impulsionaram esse crescimento, os setores econômicos que mais se beneficiaram e o papel fundamental que a imigração desempenhou nessa transformação. O crescimento do PIB em 2024, a economia espanhola registrou um crescimento de 3,2% em 2024, um dos melhores desempenhos entre os países desenvolvidos. Esse avanço supera as projeções iniciais feitas por organismos como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e a Comissão Europeia. O crescimento se deu graças a uma combinação de fatores, incluindo uma forte recuperação do setor turístico, investimentos significativos em energia renovável e um mercado de trabalho dinâmico, impulsionado pela entrada de novos imigrantes. A Espanha foi reconhecida pela revista britânica The Economist como a economia desenvolvida com o melhor desempenho de 2024. Esse reconhecimento reflete não apenas o crescimento numérico do PIB, mas também a estabilidade alcançada nos últimos anos, sem os altos e baixos que marcaram a economia espanhola nas décadas anteriores. Os principais motores da economia espanhola. Turismo. A Espanha é um dos destinos turísticos mais populares do mundo e, em 2024, recebeu cerca de 94 milhões de turistas estrangeiros. Esse número a coloca logo atrás da França, que recebeu 100 milhões de visitantes no mesmo período. O turismo é um setor crucial para a economia espanhola, gerando empregos diretos e indiretos, fortalecendo pequenas e médias empresas e movimentando indústrias como hotelaria, gastronomia e transportes. O aumento da demanda turística também levou a investimentos significativos em infraestrutura e melhorias nos serviços de transporte público. Energia renovável. A Espanha tornou-se uma potência em energia limpa, sendo o segundo maior produtor de energia renovável da União Europeia, atrás apenas da Alemanha. O país tem investido pesadamente em energia solar e eólica, impulsionado tanto por preocupações ambientais quanto pela necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. Esse crescimento no setor energético não só reduz os custos para os consumidores e empresas, mas também cria novos postos de trabalho e atrai investimentos estrangeiros para a Espanha. Investimentos em infraestrutura e tecnologia. A Espanha se beneficiou significativamente dos fundos europeus do programa Next Generation EU, que destinaram recursos para a modernização da infraestrutura do país. Entre 2019 e 2024, os gastos públicos aumentaram em 40%, com investimentos direcionados para ferrovias de alta velocidade, ampliação da rede de metrôs em grandes cidades e digitalização de serviços públicos. O papel da imigração na economia espanhola. A Espanha tem uma população de 49 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente 9 milhões são imigrantes. Nos últimos anos, o país tornou-se um destino atrativo para imigrantes da América Latina, Norte da África e Europa Oriental, que contribuem significativamente para a economia espanhola. Os imigrantes preencheram quase 90% dos novos empregos criados em setores como construção civil, serviços domésticos e cuidados com idosos, áreas que enfrentavam escassez de mão de obra. Além disso, há uma crescente presença de imigrantes em cargos de tecnologia, saúde e educação. Outro ponto a destacar é que muitos imigrantes abriram pequenos e médios negócios, ajudando a diversificar a economia local, gerar empregos e impulsionar setores como comércio, alimentação e serviços. Também vale lembrar que a Espanha possui uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa e uma população cada vez mais idosa. Os imigrantes ajudam a equilibrar esse cenário, contribuindo para o sistema de segurança social e previdência. Por outro lado, o aumento da população imigrante também pressiona o mercado imobiliário.
Os valores médios de aluguel em cidades como Madrid, por exemplo, têm registrado um aumento significativo nos últimos anos, tornando a moradia cada vez mais inacessível para muitos moradores locais. Em Madrid, o aluguel de um apartamento de um quarto no centro da cidade pode variar entre 1.200 a 1.600 euros mensais, dependendo da localização e das condições do imóvel. Os desafios para o futuro. Apesar do crescimento econômico robusto, a Espanha ainda enfrenta desafios significativos. Primeiro, desemprego. A taxa de desemprego caiu para 10,6%, mas ainda é uma das mais altas da União Europeia. Jovens e trabalhadores menos qualificados continuam enfrentando dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. A informalidade e os contratos temporários ainda representam um problema estrutural, resultando em menor estabilidade e segurança para os trabalhadores. Empresas espanholas enfrentam desafios na qualificação da força de trabalho, o que limita a produtividade e a competitividade internacional. Segundo, dívida pública. A dívida pública espanhola ultrapassa 110% do PIB, levantando preocupações sobre a sustentabilidade fiscal do país. O alto endividamento pode dificultar novos investimentos públicos e aumentar a dependência de fundos externos. Reformas fiscais têm sido debatidas para garantir maior controle dos gastos, mas há desafios políticos na implementação de medidas impopulares, como aumento de impostos ou cortes em benefícios sociais. O envelhecimento da população também impacta as contas públicas, com gastos crescentes em saúde e previdência, o que torna a dívida ainda mais preocupante a longo prazo. Terceiro, crise habitacional. O aumento dos aluguéis, impulsionado pelo crescimento do turismo e aluguel de curta duração, tem dificultado o acesso à moradia para os moradores locais. A especulação imobiliária e a gentrificação estão tornando cidades como Madrid e Barcelona inacessíveis para muitas famílias. Medidas de controle de aluguel foram implementadas em algumas regiões, mas há debates sobre seus efeitos a longo prazo, incluindo uma possível redução na oferta de imóveis para locação. A demanda habitacional crescente exige investimentos públicos e privados na construção de moradias acessíveis, mas os elevados custos da construção e da burocracia tornam esse processo mais lento. A Espanha conseguiu transformar sua economia e se consolidar como uma das potências econômicas da Europa. No entanto, para garantir um crescimento sustentável a longo prazo, será essencial continuar investindo em inovação, garantir uma política migratória equilibrada e solucionar desafios estruturais, como o desemprego e o custo da habitação. O futuro da Espanha parece promissor, mas dependerá das decisões tomadas hoje para que o país continue sendo um exemplo de crescimento e estabilidade na União Europeia. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.